A terceira leitura da Parashá de Be'alotcha, disse Hashem para Moshe no deserto de Sinai, no segundo ano que eles saíram da terra do Egito, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, falando o seguinte: no primeiro mês, ou seja, a parte que a gente leu no início do livro Bamidbar até aqui, não foi falada até Iyar, que é o mês seguinte. Daqui a gente vê que não tem ordem cronológica na Torá, antes e depois, ou seja, às vezes um trecho inteiro está escrito ali antes, na verdade aconteceu depois do próximo trecho. E por que não começou com esse trecho aqui do Pesach Sheni, do segundo Pesach? Porque é o desprezo do povo de Israel. Porque 40 anos eles estavam no deserto, só fizeram um Pesach. Teve o Pesach inicial quando saíram do Egito, original, e esse único Pesach que fizeram no deserto. Por conta disso, não começou com isso. Por que realmente não fizeram Pesach nos outros anos? Porque o povo estava viajando o tempo inteiro e não sabia quando ia ser a viagem. Então eles não faziam Brit Milá das crianças com medo de ter que viajar no dia seguinte e ser perigoso para a criança. E quem não tem Brit Milá não pode fazer o Korban Pesach. E farão o Pesach na sua data, aqui está falando a lei comum, na sua data, ou seja, mesmo sendo no Shabat ou mesmo com impureza, o Pesach tem que ser feito na sua data. No dia 14 do mês de Nissan, desse mês, na tardezinhas, entre as tardes, traduzindo literal, você vai fazer ele na sua data, com todas as suas dogmas, todas as suas leis, você vai fazer o Korban Pesach. O que são as rukotas, dogmas do Korban Pesach? São as mitzvot que têm ligado ao próprio corpo do animal, ou seja, tem que ser um filhote, um cabrito, um cordeiro, íntegro, sem defeito, macho de 1 ano. E o que seriam as leis? São as mitzvot que ligadas ao corpo do Korban Pesach, mas de outra situação, fora, não diretamente. Por exemplo, 7 dias de comer matzah, tem que acabar com hametz, etc. Tem uma outra versão que divide em 3 classes. A mitzvot do próprio corpo do animal, ou seja, tem que ser um filhote íntegro, macho de 1 ano. Sobre o corpo seria isso que tem que ser assado, churrasco, com a cabeça junto com o joelho, junto com as entranhas, tudo junto ali. E fora do corpo é a ideia de comer matzah, não hametz, e queimar o hametz. E disse Moshe para o povo de Israel para fazer o Pesach. Por que tem que falar isso, afinal? Está escrito que Moshe ensinou todas as festas. Na verdade, quando ele escutou as festas do Monte Sinai, ele falou. Mas aqui, quando chegou na hora de fazer, olha, é agora. Chegou o mês de Nissan e falou novamente, advertindo eles, agilizando eles para fazer. E fizeram o Pesach no primeiro mês, no dia 14 do mês, entre as tardes, no deserto de Sinai, da maneira como Hashem ordenou para Moshe, assim fizeram o povo de Israel, a maioria fez. Porém, tinham pessoas que estavam impuros para a alma de ser humano, se purificaram para o morto, e não podiam fazer Pesach naquele dia. E eles se aproximaram perante Moshe e perante Aharon naquele dia. O que quer dizer perante Moshe e perante Aharon? Que os dois estavam ali no Beit HaMidrash, na casa de estudo, e vieram e perguntaram. Mas não faz sentido falar que perguntaram para Moshe e depois para Aharon, porque se Moshe não saberia, Aharon com certeza não teria de onde saber que Moshe que recebeu a Torá e ensinou para o povo. E falaram aquelas pessoas para ele, para Moshe, nós estamos impuros para a alma de ser humano, para o morto, por que vamos ser menos? Por que vai faltar para a gente não fazer o Korban de Deus na sua data, junto com o povo de Israel, dentro do povo? Por que nós vamos ser menos? Moshe respondeu para eles, Korbanot não podem ser feitos com impureza. Aí eles responderam, tudo bem, então que joguem o sangue por nós, através de Kohanim puros, e que alguém coma a carne, pessoas puras, mas que façam em nosso nome. Aí Moshe respondeu, Imdu Veshmeah, como tiver ver, fiquem aqui que eu vou esperar escutar o que Deus vai me falar. Ou seja, Moshe era como um aluno que era garantido escutar do mestre. Felizardo um homem que tem essa garantia, um Yelud Isha, alguém que nasceu de uma mulher, um ser humano normal, mas já era, olha o nível dele, que quando ele quisesse ele falava com a Shekhinah. E essa Parashá podia ter sido ensinada através de Moshe como toda a resto da Torá, ou seja, podia ter acontecido que Hashem ia falar, olha, a lei é essa, o Pesach é assim, quem está impuro tem um segundo Pesach, mas acabou acontecendo dessas pessoas virem reclamar, querer fazer as mitzvot, e eles tiveram mérito que por causa deles foi falado essa dito de Torá, porque coisas boas a gente dá através de uma pessoa boa, que a gente faz rodar uma coisa boa através de uma pessoa boa. Disse para eles Moshe, fiquem aqui, eu vou escutar o que Hashem vai ordenar para vocês. Ele tinha essa garantia. Então ele foi falar com Hashem falou, Hashem falou com Moshe dizendo, fale para o povo de Israel, um homem que estiver impuro para a alma, ou seja, para o morto, ou estiver longe para vocês, ou todas as gerações, e chegou a hora de fazer o Pesach para Hashem, aqui tem um ponto na Parashá, na Torá, tem um ponto aqui em cima para falar que não quer dizer justamente longe obrigatoriamente.
suficiente se ele estiver fora das cupá, da soleira ali da azará, na hora da shechitá. Ou seja, se ele não chegou o tempo suficiente, né, por força maior, ele pode fazer o Pesach Sheni. A lei do Pesach Sheni é curiosa. Você pode ter matzá, tem que ter matzá para comer com o sacrifício, e pode ter o hametz junto na casa. E não é Yom Tov, e não é proibição de comer hametz, somente é proibido comer junto com o Pesach Sheni. Mas o hametz vai estar ali, em seguida eu posso comer, mas só não comer junto com o Pesach Sheni, o hametz. No segundo mês, no mês de Iyar, no dia 14, na tardezinha vocês vão fazer o Pesach Sheni, para quem não pôde no primeiro, vão comer junto com matzot e com maror, com alface, com erva amarga, igual o Pesach inicial. Não devem deixar dele até amanhã e não podem quebrar osso, como todas as leis do Pesach vão fazer o sacrifício do Pesach Sheni. E o homem que ele está puro e não estava no caminho, ou seja, ele poderia fazer o Korban Pesach e ele evitou de fazer o Pesach, então a alma dele será banida do seu povo, porque o Korban de Deus ele não fez no prazo, ele vai aguentar receber o pecado. Ou seja, o Pesach Sheni é só para quem não conseguiu fazer o primeiro Pesach. E quando morar com vocês um guerreiro, um forasteiro, um convertido, vai fazer Pesach para Hashem, como toda a lei de Pesach, como a sua dogma, como a sua lei, ele vai fazer uma lei só para o convertido e para o cidadão judeu nato. Quando vai morar com vocês o convertido vai fazer Pesach, será que qualquer pessoa que se converte deve fazer um Pesach imediatamente, independente da data que ele tiver, deve fazer um sacrifício de Pesach, mesmo se ele estiver em outro mês, em Tishrei? Então não, está escrito Rukahat, uma dogma só, uma lei só, então a mesma lei, no mesmo dia, 14 de Nissan. Só que o sentido do versículo é falar que quando morar com vocês um convertido e ele quer junto com seus amigos fazer o Korban Pesach, então a lei é igual para o convertido e para o cidadão judeu nato.